A tarde ainda estava quente quando o velho seu Abílio saiu na varanda da casa grande, apontou o dedo ossudo para o meio do terreiro e gritou o nome de Chico, como se fosse uma sentença. Ladrão! É isso que você é! Ladrão de quem te deu o pão! Chico estava ali, parado no sol, com um saco de ração no ombro e a boca meio aberta, sem entender o que estava acontecendo. Em volta, 3 peões pararam o que faziam. A cozinheira desceu na janela. O filho mais novo de seu Abílio, o Renato, cruzou os braços e sorriu de um jeito que gelou o sangue. Sumiu o dinheiro do cofre do escritório, disse Renato, a voz mansa demais para ser inocente. E o único que entrou lá essa semana foi você, Chico. Chico largou o saco no chão devagar, sentiu as pernas pesarem. Eu nunca encostei a mão no que não é meu, respondeu, a voz firme, mas o coração disparado. Prove. Renato deu um passo à frente, porque o meu pai já decidiu. E o povoado vai saber o nome de quem roubou a fazenda Boa Vista. O velho seu Abílio ainda estava na varanda, o dedo apontado, os olhos cheios de uma certeza que Chico nunca tinha visto ali. Uma certeza que doía mais do que qualquer pancada. E durante 15 anos, Chico tinha sido o homem mais leal da terra. E agora, em menos de 2 minutos, esse homem tinha virado ladrão. O que ninguém sabia naquele momento, nem o velho, nem os peões, nem a cozinheira na janela, era que o dinheiro estava sumido. Havia mais tempo do que queriam admitir. E a verdade, quando viesse à tona, ia mudar tudo. Chico chegou à fazenda Boa Vista com 23 anos, um cobertor enrolado no braço e uma carta de recomendação escrita pelo padre da cidade onde cresceu. Seu Abílio leu a carta 2 vezes, olhou para a paz de baixo a cima e disse: "Você parece honesto. Aqui, isso é o suficiente para começar." 15 anos depois, Chico era o capataz. Conhecia cada palmo da fazenda, sabia o nome de cada boi, o humor de cada cavalo, o ponto certo de irrigar cada parte do pasto. Dormia numa casa simples de alvenaria que seu Abílio mandou construir no fundo do terreno como prêmio por 10 anos de serviço. Tinha uma horta nos fundos, um cachorro chamado Toco e uma rotina que, mesmo pesada a sua, não tinha família na fazenda. A mulher tinha ido embora 3 anos antes, cansada de esperar uma vida que não chegava. O filho, o Davi, vivia com a mãe na cidade, mas visitava Chico todo mês. Era o que segurava Chico no mundo. Ele não era um homem de muitas palavras, mas respeitado. Quando falava, os outros peões ouviam. Quando tomava uma decisão na lida, seu Abílio raramente contestava. Era essa confiança, construída tijolo por tijolo ao longo de 15 anos, que fazia a acusação daquela tarde doer de um jeito diferente de qualquer dor física. O dinheiro que sumiu era uma quantia considerável, R$ 2.300 que estavam no cofre do escritório da sede. Seu Abílio havia guardado ali para pagar os fornecedores no final do mês. Era costume antigo. O cofre não tinha senha eletrônica, só uma chave física que o velho guardava no bolso do colete. O problema é que naquela semana, seu Abílio havia passado 2 dias de cama com febre. E durante esses 2 dias, ele tinha pedido ao Chico que fosse ao escritório buscar os documentos de renovação do contrato com o veterinário. Só isso. Chico tinha entrado, pegado os documentos que estavam na prateleira de cima e saído. 5 minutos, no máximo. Mas quando o dinheiro sumiu, esse detalhe virou uma corda no pescoço. Renato, o filho mais novo de seu Abílio, era o tipo de homem que nunca trabalhou um dia de verdade na fazenda, mas vivia falando que um dia dar conta de tudo. Tinha 32 anos, boa aparência, língua fácil e uma dívida de jogo que o pai não sabia da metade. Nos últimos meses, aparecia na fazenda com mais frequência do que o normal, sempre com uma desculpa na ponta da língua. Chico nunca gostou de Renato, não por inveja, tinta. Tinha algo no jeito que o rapaz olhava para as coisas da fazenda, como se estivesse fazendo inventário. Mas Chico
nunca disse nada. Não era do seu feitio falar mal do filho do patrão. Quando seu Abílio desceu da cama naquele dia, descobriu o cofre vazio. Chamou Renato. Renato, aquela voz mansa e os olhos bem abertos de quem está contando uma história ensaiada, disse que havia visto Chico sair do escritório naquela semana, que ninguém mais tinha entrado lá. O velho, que estava fraco da febre e com a cabeça pesada, ouviu o filho e foi para a varanda. O resto todo mundo já sabe. Depois do confronto no terreiro, Chico foi mandado para o alojamento dos peões, enquanto seu Abílio decidia o que fazer. Era uma humilhação que não tinha tamanho. Ele, o capataz, sendo tratado como suspeito enquanto os outros trabalhadores trocavam olhares pela fazenda. Alguns com pena, outros com aquela curiosidade cruel de quem gosta de ver alguém cair. Nessa noite, Chico não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama estreita do alojamento, com os olhos abertos no teto de madeira, ouvindo o vento no cerrado lá fora. Pensava no que ia dizer para o menino se perdesse o trabalho, a casa, o nome. Na manhã seguinte, seu Abílio mandou chamar o Zé Pretinho, o trabalhador mais antigo da fazenda depois de Chico, para fazer uma varredura no alojamento e na casinha de Chico. Uma revista, como se fosse coisa de polícia. Zé Pretinho obedeceu, mas fez com a cabeça baixa, sem olhar para Chico. Era um homem bom, velho demais para criar confusão. Não encontraram nada. Claro que não. Mas Renato estava presente durante a revista, e quando não acharam nada, ele coçou a cabeça e disse, alto o suficiente para ser ouvido: ele deve ter mandado para algum lugar. Não é difícil esconder dinheiro fora da propriedade. Chico cerrou os dentes e não respondeu. Mas quando Renato virou as costas e foi embora em direção à sede, Zé Pretinho chegou perto de Chico e falou baixinho, quase no ouvido. Ontem à noite, quando fui buscar água na cozinha da sede, vi luz no escritório. Era quase meia-noite, Chico. O senhor Abílio estava de cama e você estava aqui no alojamento, eu mesmo vi. Chico ficou parado por um momento. Você viu quem era? Zé Pretinho hesitou. Não vi o rosto, mas vi um carro saindo pela estrada de trás logo depois. Um carro que eu conheço bem de ver por aqui. Chico respirou fundo, olhou para a sede, para a janela acesa do escritório lá longe, e pela primeira vez desde a acusação, sentiu alguma coisa diferente do desespero. Sentiu o fio. Se você está acompanhando essa história e acredita que a honra de um homem vale mais do que qualquer calúnia, deixa o like e se inscreve no canal. A gente continua. Na próxima parte, Chico vai descobrir que a noite que Zé Pretinho viu não foi a única vez que alguém entrou naquele escritório sem autorização. E as pistas vão começar a apontar para uma direção que vai sacudir todo o povoado. A fofoca correu mais rápido do que a poeira de estradas. Antes mesmo do almoço do dia seguinte, o dono do armazém do povoado já sabia que o Chico, o capataz da fazenda Boa Vista, tinha sido acusado de roubo pelo próprio seu Abílio. Dona Lourdes, que lavava roupa na beira do córrego 3 vezes por semana, ficou sabendo pelo filho do vaqueiro que ficava de boia fria na fazenda vizinha. E quando Dona Lourdes soube, pode considerar que o povoado inteiro estava informado até o anoitecer. Chico sentiu isso no corpo quando foi ao armazém buscar o remédio que Zé Pretinho precisava. O dono, um homem gordo chamado Brandão, atendeu com um jeito estranho, olhando para os lados como se não quisesse ser visto conversando com a... Não ofereceu cadeira, não fez perguntas sobre a família, não fez o comentário habitual sobre o tempo, só anotou o valor e ficou esperando o dinheiro com a mão esticada. Era uma humilhação pequena, mas era o começo. Na saída do armazém, Chico cruzou com o filho do prefeito, que passou por ele sem cumprimentar, apesar de ter sido Chico quem consertou o portão da casa desse mesmo filho 2 anos atrás, sem cobrar 1 centavo a mais, só para ajudar. Isso doía de um jeito diferente.
A acusação era do patrão, mas o julgamento estava vindo de todos. De volta à fazenda, Chico encontrou uma situação nova. Renato tinha pedido ao pai para transferir as responsabilidades de capataz para um rapaz chamado Erivaldo, sobrinho de um amigo de Renato, que havia aparecido na fazenda naquela manhã sem que ninguém soubesse de nada. Erivaldo tinha 25 anos, nunca tinha trabalhado numa fazenda de verdade e ficou o dia inteiro com uma prancheta na mão, fingindo que anotou. Chico foi informado por seu Abílio pessoalmente. O velho ainda estava pálido da febre, a voz fraca, e não olhou para Chico enquanto falava. Por enquanto, você fica com os serviços leves, curral e cerca, até a gente resolver isso. Seu Abílio, Chico falou devagar, com respeito. O senhor me conhece há 15 anos. Me olha nos olhos e me diga se o senhor acredita mesmo que fui eu. O velho ficou quieto por um momento. Depois, desviou o olhar. Não sei mais o que acredito. E foi essa frase que machucou mais fundo do que qualquer acusação pública. Não era ódio, era dúvida. E dúvida de quem você respeita é pior do que certeza de inimigo. Renato, por outro lado, estava agindo rápido. Chico percebeu isso pelos pedaços de conversa que ia ouvindo aqui e ali. Renato tinha ido até o Dona Lourdes contar sua versão da história, acrescentando detalhes que não existiam. Que Chico tinha sido visto mexendo no cofre, que tinha sido visto escondendo um envelope, que havia uma desconfiança antiga sobre ele. Mentira em cima de mentira, construída devagar como uma parede de adobe. E havia outra pressão chegando. Chico tinha uma dívida pequena com o armazém do Brandão, uns R$300 de compras feitas ao longo de meses, coisa que todo trabalhador da região fazia. Um crédito informal que era pago no final do mês, um salário. Brandão nunca tinha cobrado com urgência. Naquele dia, quando Chico voltou ao armazém para pegar uma encomenda, Brandão chamou ele de canto. Chico, eu preciso que você acerte essa conta até o fim da semana. Não tenho como segurar mais. Chico sentiu o chão balançar. Brandão, você sabe que meu salário cai no dia 30. Sempre foi assim. As coisas mudaram. Preciso do dinheiro. Chico entendeu na hora. Alguém tinha falado com Brandão. Não era uma decisão financeira, era uma pressão coordenada. Naquela tarde, Chico foi até a casa de Zé Pretinho, que morava num rancho pequeno a uns 500 metros da sede. Sentaram na varanda com café. Chico contou tudo. A transferência de unção, a dívida cobrada de repente, o Erivaldo com a prancheta, o silêncio do seu Abílio. Zé Pretinho ouviu tudo sem interromper. Quando Chico terminou, o velho mexeu na xícara devagar e disse: Chico, tem uma coisa que eu não te falei ainda porque não tinha certeza. Mas agora que você está me contando isso tudo, eu preciso falar. Fala, Zé. O carro que eu vi saindo pela estrada de trás naquela noite era o carro do Renato. Eu conheço aquele carro porque ele tem um farol que pisca diferente do lado esquerdo. Defeito antigo. Eu vi esse farol piscando quando o carro saía. Chico ficou olhando para o cerrado lá no fundo. Você toparia contar isso para o seu Abílio? Zé Pretinho baixou a cabeça. Chico, eu tenho 62 anos. Se eu abrir a boca contra o filho do patrão e não tiver prova sólida, eles me mandam embora também. E eu não tenho para onde ir. Era uma resposta honesta. E Chico entendeu. Precisava de mais do que a palavra de Zé Pretinho. Precisava de algo que não pudesse ser contestado. Naquela noite, Chico ficou sentado na beira da cama com uma caderneta velha no colo, anotando tudo o que sabia. Datas, horários, quem estava onde, foi dito e visto. Trabalhava devagar, com letra miúda, como se estivesse construindo uma cerca, um mourão de cada vez. E foi então, lembrou de uma. 3 meses antes, seu Abílio tinha instalado uma câmera pequena no corredor que levava ao escritório. Uma câmera discreta, quase escondida atrás de um vaso de samambaia, que a neta do velho tinha presenteado. Tinha sido ideia de Chico, na verdade, depois que um veterinário estranho apareceu na sede sem avisar e ficou andando pela casa. Chico
tinha instalado a câmera com as próprias mãos. Sabia exatamente onde estava. Sabia que as imagens ficavam gravadas num cartão de memória trocado toda semana pelo próprio seu Abílio. E sabia que a semana não tinha virado ainda. Chico não dormiu naquela noite inteira. Ficou calculando. A câmera estava no corredor que dava para o escritório. Se Renato tinha entrado no escritório naquela madrugada, como Zé Pretinho viu o carro saindo, havia uma chance real de que a câmera tivesse registrado. Mas o cartão de memória estava na câmera, dentro da sede, numa casa onde Chico agora não tinha livre acesso como antes. O problema não era chegar até a câmera. O problema era chegar até ela sem que Renato percebesse. Na manhã seguinte, Chico fez o que sempre fazia. Acordou antes de todo mundo, foi ao curral, tratou os animais, consertou um trecho de cerca que estava cedendo perto do pasto dos bezerros. Fazia tudo com o mesmo cuidado de sempre, porque a dignidade não se abandona quando o mundo decide que você vale menos. Erivaldo apareceu no meio da manhã com a prancheta, tentando dar ordens para os peões. Os peões mais velhos obedeciam por protocolo, mas sem respeito. Um deles, um caboclo silencioso chamado Geraldo, passou por Chico enquanto voltava do pasto e sussurrou: "Ninguém acredita nisso? A gente sabe quem você..." Chico só acenou com a cabeça, mas segurou aquela frase como se fosse um cantil d'água no meio da seca. Foi no começo da tarde que a oportunidade apareceu. Seu Abílio teve uma recaída da febre. A cozinheira, Teresa, mulher de 60 anos que trabalhava na sede há mais tempo do Chico, mandou chamar o médico do povoado. O doutor Hélio, um homem calmo de óculos redondos, chegou com a maleta preta de sempre e subiu para o quarto. Durante tempo, Renato foi ao show. A sede ficou em movimento, com a cozinheira subindo e descendo escadas, o médico lá em cima, os peões do lado de fora. E Chico, que conhecia cada canto daquela casa como a palma da mão, sabia que havia uma entrada pelos fundos da cozinha que dava para o corredor lateral, o mesmo corredor onde estava a câmera, uma entrada que ninguém costumava usar, porque ficava atrás das prateleiras de mantimento. Ele entrou pela cozinha com um pretexto claro. Dona Teresa sempre deixava um cesto de ferramentas lá dentro para pequenos reparos, e havia uma torneira pingando há dias. Era serviço de Chico. Ninguém ia estranhar. Dentro da cozinha, Dona Teresa estava ocupada com uma bandeja de chá para levar ao quarto do velho. Não reparou quando Chico foi até o corredor lateral. Foram 30 segundos. Chico alcançou o vaso de samambaia, abriu o encaixe traseiro da câmera com os dedos que conheciam cada parafuso daquele aparelho, tirou o cartão de memória e colocou no bolso da camisa, fechando o encaixe devagar. Voltou para a torneira da cozinha, fez o reparo, agradeceu a Dona Teresa e saiu. O coração estava disparado, mas as mãos estavam firmes. Agora precisava de alguém com um computador. Sua casinha simples não tinha, e o celular que possuía era um aparelho antigo, sem capacidade para ler cartão. Pensou em Zé Pretinho, que também não tinha. Pensou no armazém de Brandão, que tinha um computador velho, mas Brandão estava pressionado e não era de confiar naquele momento. Então, pensou no padre. Padre Celestino era um homem de 50 e tantos anos, nascido no mesmo tipo de poeira que Chico, filho de trabalhador rural, que virou seminarista por vocação genuína. Era o tipo de padre que consertava a própria calha da igreja e que nunca deixou uma pessoa sair do confessionário sem pelo menos uma palavra humana de verdade. Chico não era homem de missa todo domingo, mas respeitava o padre como poucas pessoas. A igrejinha do Sagrado Coração ficava a 2 quilômetros da fazenda, na beira da estrada de terra que levava ao povoado. Chico foi a pé, chapéu na cabeça, cartão no bolso, sem contar para ninguém para onde ia. Padre Celestino o recebeu na sacristia sem perguntas excessivas. Quando Chico explicou o que precisava
e mostrou o cartão de memória, o padre foi buscar um notebook velho, que usava para digitar os boletins da paróquia. Abriram o arquivo de vídeo juntos. A gravação estava lá. Eram imagens noturnas, de baixa resolução, mas claras o suficiente. A câmera era infravermelha, com visão noturna básica. E ali, no timestamp das 23h47 da última quinta-feira, aparecia uma figura entrando no corredor com uma lanterna de celular na mão. A câmera não pegava o rosto diretamente, mas pegava as costas, a altura, a camisa polo que Chico reconhecia, porque havia visto Renato usar naquele mesmo dia. E na saída do corredor, quando a pessoa virou levemente para conferir se havia alguém por perto, o perfil apareceu por um segundo. Era Renato. Padre Celestino ficou quieto por um longo momento. "Isso é sério, Chico", disse por fim. "Eu sei, padre. Você precisa mostrar isso para o seu Abílio antes que alguém perceba que o cartão sumiu da câmera. É o que eu vou fazer. Mas eu precisava de uma testemunha quando mostrar. Alguém que não possa ser desacreditado." O padre olhou para ele por cima dos óculos. "Você quer que eu vá junto?" Não era pergunta. "Se o senhor puder." Padre Celestino fechou o notebook devagar, ficou olhando para a cruz na parede por um instante e então se levantou. "Me dá uma hora. Tenho uma visita marcada que não posso cancelar. Depois eu vou com você." Chico saiu da sacristia e ficou sentado do lado de fora da igrejinha, na sombra de uma árvore de ipê, que ainda tinha algumas flores amarelas resistindo no fim do galho. Tirou o chapéu e ficou olhando para o cerrado. 15 anos de vida honesta. 15 anos de chegar cedo e sair tarde, de nunca colocar a mão no que não, de engolir silêncio do silêncio, preço da paz. E agora estava sentado na sombra de uma igrejinha esperando um padre para provar que não era ladrão. Mas, pela primeira vez em dias, Chico sentiu o chão firme sob os pés. Quando o Padre Celestino saiu da igrejinha com o notebook embaixo do braço e as chaves do Gol velho na mão, os dois foram juntos pela estrada de terra em direção à fazenda Boa Vista. O sol estava baixando no cerrado, as sombras ficando compridas. E o que ia acontecer naquela sede, quando o velho seu Abílio visse o vídeo, ia abalar a fazenda de um jeito que o povoado inteiro ia sentir o tremor. Quando o Gol do padre parou na frente da sede da fazenda Boa Vista, Renato estava na varanda tomando pernas cruzadas, com aquele jeito de quem pensa o mundo. Ele viu Chico descer do carro e depois viu o padre. E por um segundo, alguma coisa passou pelo rosto dele, rápido demais para ser identificado por quem não estivesse prestando atenção. Mas Chico estava prestando atenção. "Padre Celestino." Renato se levantou, estendeu a mão com um sorriso de gente educada. "Que surpresa boa! Veio visitar meu pai?" "Vim sim," o padre respondeu, apertando a mão com firmeza. "E vim junto com o Chico. Precisamos conversar com o seu Abílio, todos juntos." Renato olhou para Chico. O sorriso não sumiu completamente, mas ficou estático, como um retrato. "Meu pai está descansando. O médico recomendou repouso. Doutor Hélio me ligou", disse o padre com calma. "Disse que o seu Abílio está bem melhor esta tarde. Acordado e lúcido. Não vai demorar muito." Renato não tinha como contestar, sem parecer que estava impedindo o acesso do padre ao próprio patrão. Então fez o que pôde. Entrou na frente para preparar o pai, o que na prática significava chegar primeiro e tentar controlar a narrativa. Chico e o padre esperaram na sala de visita. Era um cômodo simples, com um sofá de couro velho, fotografias de gado nas paredes e um cheiro de madeira e terra que Chico conhecia de cor. Dona Teresa passou pela sala com uma bandeja, viu Chico e deu um aceno discreto, quase de cumplicidade. Quando seu Abílio desceu as escadas, uns 10 minutos depois, estava de camisa aberta, chinelo e com a barba por fazer, mas os olhos mais alertas do que nos dias anteriores. A febre tinha baixado de verdade. Renato vinha atrás a 2 passos, como uma sombra mal ajambrada. "Padre Celestino."
O velho cumprimentou-o com genuína satisfação. Que bom que veio. Boa tarde, seu Abílio. O senhor está melhor, graças a Deus. O velho se sentou na poltrona de sempre, olhou para Chico brevemente. Depois, voltou os olhos para o padre. O que traz o senhor até aqui, padre? Chico tem algo para mostrar ao senhor. Eu vim como testemunha, porque o que ele vai apresentar é sério e merece ser visto com uma pessoa de confiança presente. Renato abriu a boca para falar, mas o padre virou levemente para ele e disse, com a suavidade de quem está acostumado a resolver conflitos em família sem levantar a voz: Renato, eu te pediria que ficasse também. O que vamos ver diz respeito a você. Foi como jogar uma pedra num lago quieto. A superfície não explodiu. As ondas foram chegando. Chico abriu o notebook do padre, encontrou o arquivo de vídeo e girou a tela para seu Abílio. Não disse nada ainda. Deixou o vídeo falar. O velho assistiu em silêncio. Assistiu 2 vezes. Na segunda vez, se inclinou levemente para frente, os olhos semicerrados, as mãos apertando os braços da poltrona. No timestamp das 23h47, quando o perfil apareceu na câmera por aquele segundo, seu Abílio ficou completamente imóvel. Renato, que estava de pé atrás da poltrona do pai, viu a tela e ficou quieto também. Mas era um silêncio diferente. Era o silêncio de quem está calculando a distância até as... Isso foi gravado quando? Seu Abílio perguntou por fim, a voz baixa. Quinta-feira à noite, respondeu Chico, a mesma noite em que o dinheiro sumiu. O velho virou a cabeça devagar para o Renato, sustentou o olhar do pai por talvez 3 segundos. Depois, Pai, essa câmera é velha, a imagem não é clara o suficiente para provar nada. Qualquer advogado... Renato, a voz do pai era quieta demais. Para. E Renato... Seu Abílio ficou olhando para o filho por um tempo longo. Depois, fechou os olhos. Quando abriu, havia algo diferente neles. Não era raiva ainda. Era a expressão de quem está vendo desabar uma coisa que levou anos para construir. Sai da sala, disse para Renato. Pai, sai. Renato saiu. Os passos dele subiram a escada depressa. Por um momento, a sala ficou quieta. Só o som do cerrado lá fora. Um pássaro distante. O rangido do ventilador de teto. Pai Celestino ficou sentado com as mãos no colo, sem interferir. Era aquele tipo de silêncio que só um padre sabe segurar. Foi seu Abílio quem falou primeiro. Chico. A voz estava velha, de um jeito que não era da febre. Eu errei com você. Chico não respondeu imediatamente. Havia muita coisa dentro do peito dele naquele momento, e não era simples escolher qual deixar sair. Eu precisava que o senhor acreditasse em mim, disse por fim. Só isso. O velho baixou a cabeça. Mas a história não terminava ali. Chico sabia que um vídeo de câmera noturna podia ser contestado. Renato era esperto o suficiente para contratar um advogado da cidade e transformar aquilo num jogo de versões. Precisava de mais. Naquela mesma noite, depois que o padre foi embora e a fazenda foi silenciando, Chico passou a noite pensando no que sabia sobre Renato, nas dívidas de jogo, nos amigos errados, nas visitas frequentes à fazenda nos últimos meses, e lembrou de algo que havia passado desapercebido na época. 2 semanas antes, Renato tinha pedido para Chico não mencionar para o pai que ele havia estado na fazenda numa determinada tarde de quarta-feira. Faz isso por mim, Chico? É besteira de família. Chico não tinha dado importância. Agora, na manhã seguinte, Chico foi até o cartório do povoado. O escrivão era um homem magro chamado Benedito, que trabalhava ali há 30 anos e sabia de tudo que entrava e saía, de todo o registro da região. Chico pediu para verificar se havia alguma movimentação recente relacionada à Fazenda Boa Vista. Qualquer documento, escritura, ação. Benedito foi até os arquivos. Voltou com uma pasta. Chico, tem uma procuração aqui assinada há 3 semanas, autorizando o Renato Abílio a representar o pai em negociações de venda de parte do rebanho. O seu Abílio assinou.
Ele sabia que assinou? Benedito tirou os óculos e olhou para Chico. O seu Abílio veio aqui com o Renato, mas estava com aspecto cansado e olhou pouco para o papel antes de assinar. Chico fechou a pasta devagar. Renato não tinha roubado apenas o dinheiro, estava desmontando a fazenda por dentro, usando o pai como instrumento, aproveitando a febre e a fragilidade do velho Herpes. E o dinheiro do cofre era provavelmente para cobrir uma dívida urgente antes que alguém maior viesse cobrar. Na saída do cartório, Chico ficou parado na calçada de terra batida, olhando para a rua do povoado. A feira estava montada, mulheres com cesto na cabeça, crianças correndo, o cheiro de rapadura e queijo fresco no ar. Pessoas que o conheciam passavam sem cumprimentar. A fofoca ainda estava viva. Chico colocou o chapéu de volta na cabeça. Ia mudar isso? Ia mudar com prova, com palavra e com testemunha, sem grito, sem violência, sem abaixar a cabeça, e ia fazer isso da forma mais pública possível. No domingo seguinte, havia uma festa de aniversário da paróquia, a maior reunião do povoado em meses. Seu Abílio era patrono da festa há anos. Renato estaria lá, com aquele sorriso de gente educada. Chico já estava montando o tabuleiro. A festa da paróquia começou às 4 da tarde de domingo, com banda de forró, bandeirolas coloridas amarradas entre as árvores do largo e mesas compridas, com comida que as famílias do povoado traziam de casa. Era uma tradição antiga. Cada família contribuía com o que tinha e ninguém passava fome ou ficava de fora. Chico chegou mais cedo do que a maioria. Estava de camisa branca passada, calça de brim escura e botas limpas, chapéu na mão. Havia algo na postura dele naquele dia que os peões que trabalhavam com ele perceberam. Não era a postura de quem estava com medo, era a postura de quem estava pronto. Padre Celestino o esperava na sacristia. Junto com o padre estava Benedito, o escrivão do cartório, que havia concordado em vir com os documentos depois de uma longa conversa com o padre na tarde. E estava também Zé Pretinho, que tinha aparecido de manhã cedo na casa de Chico com o chapéu na mão e dito apenas: "Eu vou junto, Chico, é a coisa certa." Eram 4 homens e uma pasta de documentos. Seu Abílio chegou às 5 da tarde, apoiado no braço de Dona Teresa, ainda com aspecto frágil, mas presente, com o terno de linho que usava nas ocasiões importantes. Renato vinha ao lado, de camisa polo azul, cumprimentando as pessoas com aquele aperto de mão de candidato. A festa cheia, metade do povoado ali. Chico esperou o momento certo, deixou a festa esquentar, deixou as crianças brincarem, deixou os cumprimentos acontecerem. Sabia que confrontar um homem no momento errado é dar a ele a chance de transformar tudo em cena. O momento certo era quando a maioria das pessoas estivesse parada, ouvindo, sem poder fingir que não estava. O momento certo veio quando o padre subiu no pequeno tablado de madeira para agradecer os presentes pela festa e pelo apoio à paróquia. Era costume que, depois do agradecimento do padre, o patrono da festa, seu Abílio, dissesse algumas palavras. Quando o padre Celestino terminou o agradecimento e chamou seu Abílio ao microfone, o velho se levantou com dificuldade da cadeira e caminhou devagar até o tablado. O largo ficou quieto, com o respeito de sempre. Mas antes que seu Abílio chegasse ao microfone, Renato se levantou também e foi na frente, com aquele passo fácil de quem toma espaço como se fosse dele. "Eu falo por meu pai hoje", disse Renato ao microfone, sorrindo para a plateia. Ele ainda está se recuperando, mas fez questão de vir, porque essa festa é parte da família que a Fazenda Boa Vista representa para todos vocês. Havia sorriso, havia o Renato com o microfone e a fazenda nas costas, como um brasão. Chico deu um passo à frente. "Com licença, Renato." A voz era tranquila, mas Renato virou e encontrou Chico a 3 metros de distância, com a pasta de documentos embaixo do braço, Zé Pretinho e Benedito ao lado, e o padre Celestino
no tablado atrás, sem sair do lugar. O largo ficou mais quieto ainda, aquele tipo de silêncio que acontece quando as pessoas percebem que algo real está prestes a acontecer. Chico, Renato controlou a voz. Esse não é o momento, é o momento sim. Chico subiu os 2 degraus do tablado ficou parado ao lado. Olhou para o largo, para as faces conhecidas, os vizinhos, os trabalhadores, as famílias. Todos vocês ouviram o que disseram sobre mim essa semana, que eu roubei da fazenda Boa Vista, da casa onde trabalhei com honra por 15 anos. Murmúrio no... Eu nunca peguei o que não era meu. Nunca. Chico abriu a pasta, retirou o notebook do padre, que já estava com o vídeo carregado, e girou a tela para o maior número possível de pessoas, mesmo sabendo que nem todos iam enxergar claramente. O que importava não era a imagem, era o que ia ser dito. Nessa câmera aqui, instalada no corredor que dá para o escritório da sede, há uma gravação da noite de quinta-feira, a mesma noite em que o dinheiro sumiu do cofre do seu Abílio. Zé Pretinho viu um carro sair pela estrada de trás dessa noite. Um carro com defeito no farol esquerdo. Zé Pretinho, do chão do largo, disse com voz firme. Era o carro do Renato. Eu juro por Deus. Renato abriu a boca, depois fechou. Seus olhos varreram o largo como se estivesse procurando uma saída. Benedito se aproximou do tablado e ergueu a pasta com os documentos do cartório. E há uma procuração assinada pelo seu Abílio há 3 semanas, autorizando Renato a vender parte do rebanho sem supervisão. Uma procuração assinada num momento de doença, com documentação que o senhor Abílio não leu com atenção. Seu Abílio estava parado a 2 metros do tablado, apoiado no braço de Dona Teresa. Seu rosto estava branco. Quanto do rebanho foi vendido? A voz saiu trêmula. Benedito olhou para os 62 animais. Nas últimas 2 semanas, o largo estava completamente quieto agora. Nem as crianças faziam barulho. Renato tentou recuperar o controle. Deu um passo à frente, a voz mais alta agora, sem o sorriso. Isso é uma armação. Chico está tentando se safar usando documentos manipulados. O vídeo não prova nada. A imagem, não. Renato. A voz do seu Abílio era baixa, baixíssima, mas todo mundo ouviu. O filho parou. O velho soltou o braço de Dona Teresa, ficou em pé por conta própria e olhou para o filho por um momento que pareceu durar muito mais do que durou. Quanto você pegou? Renato não respondeu. Quanto você pegou da sua fazenda? A voz do velho rasgou levemente. Do dinheiro que eu juntei com a vida toda, da terra que eu dei o suor para construir, o largo inteiro estava olhando para Renato. E foi isso que derrubou o homem. Não a prova, não o vídeo, não os documentos. Foi estar ali, no centro do largo da paróquia, com o pai na frente e o povoado inteiro ao redor, e não ter para onde olhar. Renato baixou a cabeça. Não disse nada, mas baixar a cabeça naquele momento, naquele lugar, valeu mais do que qualquer confissão verbal. O murmúrio voltou ao largo como uma maré. As pessoas conversavam, apontavam, algumas com a mão na boca. Havia quem estivesse com os olhos cheios. Padre Celestino desceu do tablado, colocou a mão no ombro do seu Abílio e disse algo baixinho que só o velho ouviu. O velho acenou com a cabeça devagar. Chico desceu do tablado também. Ficou parado no chão do largo com a pasta embaixo do braço. Não havia triunfo no rosto. Havia cansaço. O tipo de cansaço que vem quando uma luta muito longa finalmente tem algum resultado. Zé Pretinho chegou ao lado dele e bateu levemente no ombro sem dizer nada. Precisava, mas havia uma coisa ainda pendente. O rebanho vem, o dinheiro, a procuração que precisava ser invalidada. Havia a necessidade de um processo formal, de uma decisão do seu Abílio sobre o que fazer com o filho e sobre como reparar o dano. Isso não se resolvia num largo de paróquia. Para isso, era preciso mais um encontro com texto papel assinado. E Chico sabia que seu Abílio ainda tinha que tomar a decisão mais difícil de sua vida. O que fazer com o próprio filho? Na segunda-feira de manhã,
O cartório de Benedito abriu mais cedo do que o habitual. Seu Abílio chegou às 8 horas em ponto, de terno escuro e bengala, com um semblante que parecia ter envelhecido 10 anos desde a festa da noite anterior, mas com os olhos firmes. Vieram com ele Padre Celestino, Benedito, Chico e Zé Pretinho. Renato não estava presente. Tinha passado a noite no quarto, trancado, e de manhã cedo tinha pegado o carro e ido para a cidade, sem dizer para onde. Seu Abílio recebeu essa informação da cozinheira com uma expressão que não era surpresa. Era o tipo de dor que já se sabia possível, mas se recusava a acreditar que chegaria. No cartório, a primeira coisa que seu Abílio fez foi assinar a revogação da procuração que havia dado a Renato. Benedito preparou o documento. Seu Abílio leu linha por linha, calma, sem pressa, e assinou com a mão que não tremia. Depois, seu Abílio pediu uma folha em branco e ditou para Benedito uma declaração formal que Chico, José Francisco de Oliveira Brito, trabalhador e capataz da fazenda Boa Vista há 15 anos, estava completamente inocentado de qualquer suspeita ou acusação relacionada ao desaparecimento de valores da propriedade, que a investigação interna havia revelado outras circunstâncias, que o nome do trabalhador deveria ser restabelecido sem restrições. Quando Benedito terminou de digitar e imprimir o documento, seu Abílio assinou sem hesitar. Padre Celestino e Zé Pretinho assinaram como testemunha. Benedito entregou uma cópia para Chico. Chico ficou olhando para o papel por um momento. Era uma folha simples, carimbo de fonte de 12, linguagem burocrática, mas era a sua honra. Era 15 anos de trabalho sendo devolvidos. Dobrou o documento e colocou. Seu Abílio pediu para ficarem mais um momento antes de sair. Ficaram todos sentados em volta da mesa pequena do cartório, com Benedito discretamente ocupado com outras pastas para não intrometer. Eu tenho que acertar com você, Chico, disse o velho, a voz pesada. E não é só com palavras. Seu Abílio, o documento já... Não, tem mais. O velho abriu uma pasta que havia trazido de casa. O rebanho que o Renato vendeu sem minha autorização real precisa ser recuperado. Eu já entrei em contato com o comprador, um fazendeiro do município vizinho, que concordou em devolver mediante reembolso. Isso vai demorar um tempo e vai dar dinheiro, mas vai ser feito. Fez uma pausa. E enquanto eu resolvo isso, a fazenda precisa de você no posto que sempre foi seu. Capataz. Com o salário acertado, o retroativo desses dias em que você ficou afastado e um documento de função assinado, coisa que eu devia ter feito anos atrás, mas nunca me preocupei porque achava que palavra de homem era o suficiente. Era o suficiente para mim, seu Abílio. Era suficiente para você. Mas o mundo não funciona só com palavra boa de gente boa. Aprendi isso tarde demais. Padre Celestino fez o sinal da cruz baixinho, mais para si mesmo do que para os outros. Do lado de fora do cartório, o povoado estava acordando. A feira da segunda já tinha barraquinhas montadas na rua de cima. Uma mulher passava com uma criança no colo. Um caminhão de gado dobrava a esquina, levantando poeira. Quando Chico saiu do cartório, as pessoas que passavam na rua o olhavam diferente. A notícia da festa tinha rodado rápido, como as notícias do interior sempre rodam. Brandão, o dono do armazém, estava na porta do estabelecimento quando Chico passou e fez aquela coisa que os homens do interior fazem quando querem pedir desculpas sem usar as palavras. Acenou com a cabeça, devagar, com os olhos sérios. Chico, de volta, sem guardar rancor, porque o rancor pesa mais em quem carrega do que em quem merecia carregar. Naquela tarde, Chico ligou para o filho. Davi tinha 14 anos, estava estudando na cidade e quando atendeu o telefone com aquela voz grossa de menino que está virando homem, Chico não soube por onde começar. Então, começou pelo começo. Filho, teve uma situação difícil aqui essa semana. Você vai ouvir coisas.
Eu quero que você saiba, antes de ouvir de qualquer outro, que seu pai nunca fez coisa desonesta na vida e que tudo se resolveu. Do outro lado, silêncio por uns 2 segundos. Eu sei, pai, Davi disse por fim. A senhora que mora perto da escola aqui tem parente no povoado. Ela me contou sobre a festa. Chico fechou os olhos por 1 segundo. E o que você achou? Achei que meu pai é o homem mais honrado que eu conheço. Sempre achei. Chico não respondeu imediatamente. Ficou de pé na varanda da casinha, olhando para o cerrado que estava tingindo de dourado no fim da tarde. Vem me visitar no fim de semana, Davi. Tô vindo, pai. Renato deu sinal de vida 3 dias depois, mandando uma mensagem para o pai, dizendo que estava bem e que ia precisar de tempo. Seu Abílio respondeu que o tempo ele poderia ter, mas que as contas precisariam ser acertadas. Não havia ameaça na mensagem do velho. Havia a frieza exausta de quem já chorou o que tinha para chorar e agora precisava apenas sobreviver ao que restava. O processo de reparação financeira estava em andamento. O rebanho vendido seria recomprado aos poucos. A procuração foi revogada e registrada. E Erivaldo, o sobrinho que havia chegado com a prancheta, foi embora da fazenda na mesma manhã em que Renato virou a chave e saiu, porque sem o protetor, a função que ele nunca soube exercer não existia mais. A fazenda voltou a ter Chico como capataz de direito e de fato. 3 meses depois, a fazenda Boa Vista acordava com o mesmo som de sempre. O mugido do gado no pasto de baixo, o canto do bem-te-vi na goiabeira do quintal, o cachorro toco latindo para o nada por puro hábito de madrugada. Chico levantou antes do sol, como fazia há 15 anos. Fogo, bebeu a cozinha, olhando para que ia clareando primeiro, depois aquele dourado. Era o tipo de manhã que não tinha valor de mercado, mas que valia mais do que tudo que ele havia quase perdido. A casinha, a mesma, o vaso de manjericão na janela, a mesa de madeira com marcas de anos, a caderneta velha encostada na parede, onde ele havia anotado pista naquelas noites de desespero. Não jogou a caderneta fora. Ficou lá como lembrete. Não de raiva, mas de que a verdade tem perna e chega onde precisa, mesmo quando tudo se apontar. Davi tinha passado o fim de semana inteiro na fazenda. Chegou na sexta, com a mochila nas costas e uma sacola de pão de queijo que a mãe mandou, porque apesar de tudo que havia entre os 2 adultos, ela sabia que Davi precisava do pai, e o pai precisava do filho. Ficaram os 2 dias pescando no açude, consertando a cerca do pasto de cima, dormindo cedo e acordando juntos para ver o sol nascer. Pouca conversa, muito silêncio bom. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem de verdade. No domingo à tarde, quando Davi foi embora, ficou parado na janela do ônibus, acenando até sumir na curva da estrada de terra. Chico ficou parado na beira com o chapéu na mão até o ônibus virar a esquina. Depois colocou o chapéu de volta e voltou para... Isso era suficiente. Era mais do... Seu Abílio tinha melhorado progressivamente. O médico dizia que a recuperação estava indo bem para a idade, que o velho tinha uma constituição forte e uma vontade de viver que muitos homens mais novos não tinham. Chico achava que sabia de onde vinha essa vontade agora. Era a fazenda. Era o trabalho de construir algo do zero e ver isso de pé. Era o tipo de apego que vai além do dinheiro. O velho começou a aparecer pela fazenda no começo da tarde, bengala na mão, andando devagar, entre os currais e os olhando para os animais com aquele olhar avaliador de quem passou a vida inteira conhecendo gado. Às vezes, parava ao lado de Chico e ficavam os 2 em silêncio por um momento, olhando para o mesmo horizonte. Não havia falado sobre Renato diretamente desde o dia do cartório. Mas numa tarde de quarta-feira, quando estavam os 2 na varanda da sede com café e biscoito de polvilho, seu Abílio disse sem olhar para Chico: "Ele me ligou." Chico não perguntou quem. Sabia. O que ele disse? Disse que está bem, que está morando na cidade, que vai pagar o que deve.
O velho, não sei se acredito na última parte, mas acredito que ele está vivo e que não fez nada pior. Chico ficou quieto. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? O velho perguntou, e havia algo na pergunta que não era retórico, era genuíno, como se a opinião de Chico importasse de um jeito diferente agora. Tenho, seu Abílio, Chico respondeu devagar. O senhor tem que decidir sobre o filho com o coração do pai, não com o coração do patrão. São coisas diferentes e nenhuma delas é da minha conta. Seu Abílio ficou quieto por um longo tempo. Você é um homem justo, Chico. Só aprendi com o senhor. As partes boas, pelo menos. O velho deu uma risada curta, a primeira que Chico ouvia há semanas. Era uma risada velha, um pouco rouca, mas real. O processo formal de reparação estava encaminhado. O fazendeiro do município vizinho havia devolvido 28 animais mediante reembolso imediato, e os outros 34 estavam sendo negociados aos poucos. A procuração estava revogada e registrada. Benedito havia arquivado tudo corretamente. Chico tinha em mãos o contrato de trabalho assinado com função, salário e tempo de serviço reconhecido. Era um papel que ele nunca tinha pedido em 15 anos, porque nunca tinha sentido necessidade. Agora sabia que o papel não era desconfiança, era proteção. Eram coisas diferentes. No armazém, Brandão já atendia Chico com o jeito de sempre. Cadeira oferecida, comentário sobre o tempo, pergunta sobre o gado. Era um homem que seguia o vento do que as pessoas pensavam. Isso era verdade. Mas era também um homem que reconhecia quando tinha errado à sua maneira. E essa era uma qualidade que Chico preferia honrar a ficar remoendo o resto. Zé Pretinho tinha ganhado um acréscimo no salário que seu Abílio havia dado pessoalmente, por fidelidade em momento difícil, disse o velho Zé. Tinha ficado vermelho de timidez e não soube nem o que falar. Saiu do escritório com o chapéu amassado na mão e foi direto ao curral, para não ter que encontrar ninguém por um bom tempo. Padre Celestino seguia a rotina da igrejinha do Sagrado Coração. Missa, visita aos enfermos, boletim da paróquia no notebook velho. Às vezes, Chico aparecia na missa do domingo. Não sempre, mas às vezes. O padre nunca comentava quando ele aparecia, nem quando não aparecia. Era um homem que entendia que a fé tem horários próprios. Numa tarde de sábado, Chico foi até a igrejinha fora do horário de missa. Encontrou o padre consertando uma dobradiça da porta lateral. Ficaram trabalhando juntos por 1 hora, sem precisar falar sobre nada importante. Só o som da chave de fenda, o canto de um pássaro distante, o vento passando pelo cerrado. Na saída, Chico parou na soleira e disse: "Padre, obrigado." O padre assentiu com a cabeça, sem exagerar. Foi a coisa certa a fazer. Sempre é. Chico colocou o chapéu e foi embora pela estrada de terra. O sol estava descendo no cerrado, as sombras compridas, a poeira cor de ouro. Havia um homem que tinha sido chamado de ladrão no meio do terreiro, na frente de todos, pelo patrão de 15 anos. Esse homem tinha engolido a acusação com os dentes cerrados, tinha procurado a prova com as próprias mãos, tinha subido num tablado no centro do largo da paróquia e dito a verdade em voz alta, na frente do povoado inteiro. Não tinha levantado a mão, não tinha precisado, porque a honra de um homem é real, não se com uma acusação. Ela fica enterrada por um tempo, coberta de poeira e injustiça, mas ela sobrevive. E quando vem à tona, vem com uma força que nenhuma mentira consegue segurar. Chico chegou na casinha, tirou as botas na varanda, entrou, acendeu a luz. Toco veio com o rabo abanando. Chico jogou o chapéu no gancho da parede, encheu a tigela do cachorro e foi ao fogão preparar o jantar. Amanhã tinha trabalho cedo, tinha sempre. Se essa história tocou no seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma.
E conta pra gente nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo nossas histórias. A gente lê tudo